Olá, sejam bem-vindos ao Museu do Café. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do edifício que abriga o museu, que foi construído em 1922 para ser o prédio da Bolsa Oficial de Café. Então, estamos localizados aqui no centro de Santos e a cidade de Santos foi escolhida para abrigar o prédio da Bolsa não por conta de uma relação direta com o café, porque nós moramos numa ilha. Então temos um clima mais quente e que não é tão agradável para o crescimento do café. Porém, aqui na cidade nós temos o Porto de Santos, que já era bastante movimentado naquele período. Grande parte da exportação de produtos saía aqui desse porto. Então a importância da cidade de Santos ela se encontra muito mais no processo de logística dessa distribuição do produto do café. O café era plantado no interior do Brasil, principalmente em Minas Gerais, no interior de São Paulo. E a cidade de Santos ela ficava no fim dessa rota, então o café vinha do interior, parava aqui no Porto de Santos, era negociado aqui no prédio da Bolsa e depois exportado para os outros países. O prédio da Bolsa de Santos ele está localizado no centro da cidade, muito próximo da Avenida Portuária, então aqui estamos a uma quadra da Avenida do Porto. Ele foi construído de uma forma bastante imponente em toda essa quadra. Então, naquele período, as construções aqui ao redor no centro de Santos eram construções baixas, de até 2 pavimentos. E aqui o prédio da Bolsa nós temos 4 pavimentos e que são pavimentos bastante altos para aquele período. Então, no total, o prédio tem 20 metros de altura, a torre tem 40 metros. Então, o prédio realmente se destacava na malha da cidade. E acabou se tornando um ponto de referência bastante importante, tanto para os navios que chegavam aqui no Porto de Santos, quanto para a própria cidade. Então, esse é o acesso principal do prédio, é a cúpula. Para marcar esse acesso principal, foi instalada essa cúpula. Então, a cúpula tem a intenção de fazer você olhar para cima. Então, é um elemento de semicírculo que se destaca bastante aqui no edifício. Aqui estamos na sala principal do edifício do prédio da Bolsa, que é o Salão do Pregão. Então, essa sala fica bem no coração do prédio e era onde acontecia toda a negociação efetiva da Bolsa. Então, para essa negociação acontecer, nós tínhamos os principais trabalhadores do edifício, que eram os corretores de café. Então, em todas essas cadeiras que estão aqui no espaço, era onde esses corretores trabalhavam. Cada um desses corretores andava com uma lata de café que continha o produto que ele estava representando. Então, os corretores não eram proprietários, não eram produtores do café, mas eles representavam fazendas, representavam produtores para essa negociação acontecer aqui dentro do prédio. Então, a partir dessas amostras, o café era aqui negociado. Uma forma de regulamentar toda essa negociação que estava acontecendo era também a presença de pessoas de maior hierarquia aqui na negociação. Então nós temos também, além dessas cadeiras dos corretores, cadeiras um pouco mais altas, onde tinha o presidente da negociação, pessoas para tirar dúvidas jurídicas, representantes dos sindicatos de corretores de café. Então realmente era uma equipe que acompanhava todo o procedimento de compra e venda para garantir que não surgissem dúvidas enquanto essa negociação acontecia. E ao fim da negociação, todos os preços eram definidos e eles iam para o tabelião, que é uma placa de madeira que nós temos aqui na frente, onde esse preço era anotado. Então, por exemplo, se tivessem pessoas que estavam andando do lado de fora do edifício, queriam acompanhar como que as negociações de café estavam acontecendo, elas podiam adentrar o edifício e ver a partir desse tabelião. O edifício em que nós estamos, ele faz parte do período eclético da arquitetura. Então, o que foi esse período? Ele foi um período onde ele não tinha um estilo específico, porém ele se apropriava de símbolo de outros estilos arquitetônicos para montar a sua linguagem. Então, nós temos referências aqui no edifício, tanto da arquitetura clássica, referências da arquitetura gótica, e essas referências se reuniam para passar a mensagem na qual se queria passar. Então, naquele período, tudo que era visto como estrangeiro, como europeu, era tido como luxo, como um símbolo de requinte e de riqueza. E essa era a ideia que o edifício da Bolsa pretendia passar. Então, para demonstrar o quanto o café estava girando a economia nacional,
foram adotados símbolos desses estilos arquitetônicos para demonstrar esse dinheiro realmente que estava entrando dentro da economia brasileira. Então, nós temos diversos símbolos voltados não apenas a esses símbolos clássicos, mas também voltados à nossa regionalidade. Então, temos símbolos de conchas, temos referências ao próprio café, tudo como forma de adorno. Então, quanto mais adorno, mais riqueza esse edifício estava demonstrando. Então, o edifício ele tem uma escala monumental. Essa área em que nós estamos possui 10 metros de altura. Então, era realmente para que tivesse um grande impacto na pessoa que adentrava esse edifício. Uma outra forma que foi adotada dentro do espaço para ter essa percepção foi a inclusão de obras de arte. Então, aqui nessa sala nós temos 4 obras de arte do artista Benedito Calixto, que foi um pintor aqui da região. Nós temos a presença de 3 telas aqui no espaço e de um vitral que está acima de nós. Então, as telas têm a temática da fundação da Vila de Santos, a segunda com o Porto de Santos em 1822 e a terceira com a representação do Porto de Santos em 1922, então o ano de inauguração aqui do edifício. E o vitral, ele conta um pouco da história do Brasil dividida em 3 períodos. Então temos no centro o período colonial, temos a representação do período de Império do Brasil e, por fim, encerra-se no período da República. A principal tela que nós temos aqui no Salão do Pregão é esse tríptico, na realidade formado por 3 telas, que conta um pouquinho sobre como foi a fundação da Vila de Santos, aqui em 1545. Então, nós conseguimos ver na parte central a representação de Brás Cubas, em cima de um pelourinho, fazendo a leitura da Carta Foral, que é a carta que oficializa a fundação de uma vila. Vila é o equivalente à cidade que nós temos hoje. Então, a fundação da cidade de Santos começa aqui nesse período. Nessa tela, é possível ver a representação dos grupos sociais que habitavam aqui a Vila de Santos. Então, nós temos a representação de um grupo religioso representando a Igreja Católica. Temos um grupo de militares postados ali ao redor de Brás Cubas, a presença de pessoas que viviam aqui na região, que eram portugueses, e, por fim, a representação de indígenas. Então, a visão que Benedito Calixto coloca nessa tela é uma visão um pouco romantizada, porque, enfim, nós temos indígenas saudando essas pessoas e sabemos que não foi um conflito tão amigável assim, essa primeira recepção. Estamos agora no mezanino do Salão do Pregão, então uma área que fica acima, fica no primeiro pavimento, mas que tem um átrio central, então tem um recorte na laje que tem a visual para a sala onde aconteciam os pregões. Então é possível ter aqui essa perspectiva tanto da área do pregão como um todo, também uma perspectiva do vitral. Esse tipo de arquitetura é feita justamente para dar essa percepção de grandiosidade. Então, ter uma área tão grande como essa aberta para a área do pavimento inferior acaba dando essa sensação de grandiosidade que é muito visto também em igrejas. A arquitetura semelhante, né, à arquitetura das igrejas, ela é muito utilizada, que é a referência neogótica. Então, a gente tem aqui muitos arcos, temos essa representação do vitral que é feito muitas vezes em igrejas para essa entrada de luz. Todos esses elementos garantem que essa área central realmente seja uma área que tenha grande destaque dentro do edifício da Bolsa. Um detalhe arquitetônico interessante do mezanino é todo o trabalho em gesso que é feito no teto. No encontro de cada uma dessas malhas tem um botão de flor. E durante o período de atividade da Bolsa, cada um desses botões de flor era correspondente a uma lâmpada. Estamos agora na esquina que é marcada pela Torre do Relógio da Bolsa. Então, como eu disse, é uma torre de 40 metros de altura e que no seu topo está localizado o relógio voltado ao Porto de Santos. No topo da torre, nós temos a presença de 4 estátuas
Então, estátuas que representam os trabalhadores do período do café e que também estão em posição voltada